Chelsea Thompson e Danton Basco. Bom dia. Bom dia. O Sr. Leitwick comparece pessoalmente sob custódia, sem advogado. Bom dia, Sr. Leitwick. Bom dia. Este caso está marcado para uma audiência de sentença hoje. O tribunal recebeu um relatório pré-sentença, que foi protocolado em 3 de agosto de 2026. Primeiro, deixe-me perguntar ao advogado Thompson, o Estado está em conformidade com os direitos da vítima hoje? Sim, estamos. A vítima fez um pedido para participar via Zoom. Foi um aviso muito em cima da hora, então agradeço a resposta do tribunal. Não tenho certeza se ele está no Zoom neste exato momento, mas pode ser que ele entre em breve. Também tenho a vítima B no tribunal e ela fará uma declaração assim que eu terminar meus comentários. Além disso, nos últimos dias, recebemos pedidos de restituição. Não acredito que uma cópia tenha sido enviada ao senhor. Ele fica na prisão, na verdade, foi sim. Então, não sei se ele está com esse documento, mas a vítima B está solicitando restituição no valor de $1.496 referente a contas médicas. Então, a CVC também entrou com uma reivindicação, e esse valor é de $20.458,57. E isso é para... Compensação para vítimas de crime por salários perdidos e despesas funerárias. Minha especialista em restituição está cuidando de tudo. Tudo bem. Atualmente não temos ninguém conectado no Zoom, mas nossa transmissão do Zoom está aberta. Então, se alguém entrar na sala de espera, podemos conectá-lo, se for uma das vítimas deste caso. Sobre a investigação pré-sentença, advogado Thompson, o senhor teve a oportunidade de revisar o PSI? Sim. Havia alguma correção relevante que o senhor gostaria de apontar neste momento? Não, obrigada. Sr. Leitwick, o senhor teve a oportunidade de ler o relatório pré-sentencial? Sim, tive. E havia alguma correção relevante que o senhor gostaria de apontar antes de começarmos a sentença? Senti que a conclusão foi injusta. Tudo bem. Deixar você ser ouvido na sentença. Só quero saber se há alguma correção factual que você queira fazer neste momento. Acredito que ela exagerou muito em várias coisas Tudo bem. e distorceu alguns dos fatos. Bem, vou Vocês ouvir de também me você. citaram, sim. Ouvir suas opiniões sobre o PSI quando chegar a hora de você se manifestar antes da sentença. Será que está em mesmas condições os valores de restituição neste caso? Com certeza. Advogado Thompson, o senhor tem a documentação de apoio para esses valores de restituição? No meu arquivo, sim. Não em cópia impressa. Eu não tenho cópias em papel comigo. Mas elas foram enviadas para o Sr. Leitwick na prisão. Eu as tenho aqui no meu arquivo. Meritíssimo. Certo. O senhor está contestando o valor, Sr. Leitwick, ou está contestando se deveria ou não pagar isso? Eu estou contestando minha responsabilidade por essa cobrança. O senhor concorda com o valor? Ao fator de que estou sendo cobrado por esse Não, valor. eu entendo, Bem, Sr. Leitwick. O que estou perguntando é, o senhor está contestando o valor da restituição? se o senhor quiser colocar dessa forma, então eu concordo. Advogado Thompson, desculpe, deixe-me reformular. O senhor estaria preparado para prosseguir com uma audiência de restituição hoje? Não, eu nem cheguei a olhar para eles. Eu só percebi que tinha sido protocolado hoje de manhã. Não percebi que tínhamos recebido. Isso. Tudo bem. Aqui está a minha preocupação. Estou me referindo ao 973.20, parágrafo 13, a linha C, itens 1 a 4.
quando se trata de restituição, os estatutos estabelecem 4 procedimentos para o tribunal lidar com a determinação da restituição. Uma delas é direcionar o serviço de liberdade vigiada ou outro órgão para apresentar uma proposta de ordem de restituição ao tribunal dentro de 90 dias. A segunda é adiar o processo de sentença por até 60 dias, enquanto se resolve o valor da restituição. A terceira é, com o consentimento do réu, encaminhar as questões de restituição em disputa para um árbitro aceito por todas as partes. E a quarta é encaminhar as questões de restituição em disputa para um comissário do Tribunal de Circuito, outro auxiliar judicial, que deverá conduzir uma audiência sobre o assunto. O Estatuto de Restituição ainda orienta o tribunal a O artigo 973.21, inciso 13, a linha C, diz que o tribunal, antes de impor a sentença ou ordenar a liberdade vigiada, deve perguntar ao promotor o valor da restituição. Então, se a defesa não concordar com a restituição, um desses 4 procedimentos deve ser utilizado. Existem 2 maneiras diferentes de interpretar o inciso 2 desse estatuto, que é adiar o procedimento de sentença por até 60 dias. Eu sei que é prática dos tribunais sentenciar o réu e depois adiar o caso para uma audiência de restituição. Essa é uma forma de interpretar essa seção. A outra é entender que o procedimento de sentença não pode prosseguir até que a restituição seja determinada. A forma como eu interpreto isso, e como eu interpreto a jurisprudência em particular, Estado contra Perry, em 181, Wisconsin, 243, que é um caso do Tribunal de Apelações, e Estado contra Krohn, K-R-O-H, é no caso 96, do Tribunal de Apelações de Wisconsin, de 2002. Da forma como eu entendo esses casos em conjunto com o Estatuto, a sentença pode prosseguir. Então, a restituição ainda pode ser determinada depois que o tribunal impuser a sentença. Pork, pelo menos no caso Perry, o réu estava cumprindo uma sentença na época em que a restituição foi determinada, e o Tribunal de Apelações não encontrou erro nisso. Então, apesar do que poderia parecer ser a linguagem clara do Estatuto, exigindo que a restituição seja determinada antes da sentença, o tribunal vai prosseguir com a sentença. Hoje, vamos marcar a questão para uma audiência de restituição dentro do prazo de 60 dias, previsto no parágrafo 2 desse estatuto, e então, nesse momento, vamos determinar o valor da restituição. Isso é aceitável para o Ministério Público? Sim, por favor. Isso é aceitável para o Sr. Leitwick? Tudo bem, apesar da objeção do réu. É isso que vamos fazer. Então, vamos prosseguir com a audiência de sentença hoje e ouvirei o que o Ministério Público tem a dizer. Obrigada, meritíssima. Farei meus comentários primeiro e depois passarei para alguns membros da família que gostariam de fazer uma declaração. Essa é a vítima B, que é a filha de Carlos, e também a vítima C, que é a irmã de Carlos. Ao me preparar para esta audiência de sentença e refletir sobre o que aconteceu durante o julgamento e ao revisar o PSI, os comentários do réu para o redator do PSI são exatamente o que eu esperava que ele dissesse. Toda essa narrativa que ele criou esse tempo todo sobre policiais forjando coisas e plantando provas, é exaustivo ouvir isso, e é absurdo. O réu fala sobre como ele nunca pode fazer nada de errado, que ele é a vítima. Ele é sempre a vítima. Nenhuma das acusações dele é legítima. Eu me oponho a essa diatribe. Sua objeção foi negada, Sr. Leitwick. O Estado tem o direito de apresentar seu argumento para a sentença. Eu vou ouvi-lo, mas agora estou ouvindo o Estado. Não é a sua vez. Advogado Thompson, pode prosseguir? Obrigada. O fato de ele continuar insistindo nessa narrativa, apesar de um júri de seus pares tê-lo considerado culpado, é ridículo.
É também por isso que ele nunca deveria ser liberado de volta para a comunidade. Quando olhamos para essa parte específica do relatório pré-sentença, ele fala sobre ter feito uma denúncia contra um policial em 1982, quando o policial tentou atropelá-lo. Nas palavras dele, eu duvido que isso tenha acontecido, mas de alguma forma os policiais se lembraram desse incidente 17 anos depois, quando ele foi preso por perturbação da ordem. A próxima parte é interessante, porque quando perguntaram ao réu se ele acompanhou o policial, ele disse sim. O motivo pelo qual isso é interessante é porque mostra a este tribunal e ao Estado que a caçada dele, a perseguição dele, às pessoas já dura décadas. Segundo ele mesmo, admitiu ao falar sobre sua condenação por porte de arma oculta. Lugar errado, hora errada, é isso que ele diz. Durante uma busca em seu carro, os policiais encontraram uma pistola descarregada. E então, ouvimos a história familiar de que, apenas 2 dias depois, exatamente esse policial e seu sargento foram de alguma forma acusados de corrupção e de forjar provas. A escritora confronta o Sr. Leishwick com sua linha do tempo sobre um incidente que aconteceu na cidade de Milwaukee e que fez com que ele mudasse de ideia sobre querer ser policial. E que quando foi confrontado com o fato de que essa linha do tempo não batia, o réu simplesmente disse, bem, é um problema contínuo. Essa narrativa narcisista e egoísta está presente em toda a vida dele. E quando olhamos os relatórios de conduta dele, enquanto está na prisão, mais uma vez, nunca é culpa dele e ele é a vítima. E o fato de ele ter chamado o detento em um desses relatórios de conduta por um termo racista me lembra de uma conversa que o Sr. Leishwick teve com Carlos na lavanderia do prédio de apartamentos, sobre a qual falarei mais tarde. Vimos uma quantidade alarmante de discussões no relatório pré-sentença sobre uma mulher que mora em Iowa e como, na época, pouco antes de ele ser preso, ela tinha 17 anos. Quando vejo quanto tempo foi gasto neste relatório pré-sentença falando sobre ela, ele está obcecado por ela. O Sr. Leishwick ainda está apaixonado por ela. Ele fala sobre como eles se conheceram online e conversavam por várias redes sociais. Uma delas era o Kiki, que eu sei que esse tribunal conhece muito bem, e vemos isso com frequência em casos de crimes sensíveis. Mas em Wisconsin, ela é menor de idade, ele tem 60 anos, tentando ter um relacionamento com uma garota de 17 anos. Ela pesquisou sobre as idades de consentimento em vários estados: Iowa, Minnesota, Wisconsin. Isso é predatório e bem próximo de um comportamento de aliciamento. O Reu fala sobre como está dando conselhos de vida para essa mulher. Mas, quando olhamos quem são essas mulheres e as circunstâncias e o momento de vida em que estavam quando conheceram o Sr. Leishwick, ele se aproveita delas porque dá toda a atenção que elas querem ou precisam. E ele acha que, de alguma forma, pode guiá-las na vida. Quando falamos sobre a mulher de quem ouvimos um pouco durante o julgamento, aquela que morava em Minnesota. Quando olhamos todas as pesquisas, os cadernos, a papelada e a documentação que o Sr. Leishwick havia reunido sobre essa pessoa de Minnesota, aquela era o próximo alvo, porque era sobre ela que ele tinha mais informações em todos os seus registros. Novamente, com essa senhora de Minnesota, eles se conheceram online. Ele diz no PSI que ainda está profundamente apaixonado por ela. Quando a detetive Stern conversou com essa pessoa, porque assim que encontramos essas listas de alvos e essas anotações operacionais, tentamos entrar em contato com todas essas pessoas. Primeiro, para determinar se eram reais. Segundo, para saber se estavam seguras. E terceiro, para avisá-las e tentar descobrir a conexão entre elas e o Sr. Leishwick. Então, quando a detetive Stern conversou com a mulher de Minnesota, ela falou sobre como ela e o Sr. Leishwick iam de carro de Waukesha a Minnesota e voltavam para se verem.
Ela disse que eles terminaram de forma mútua porque o relacionamento não estava dando certo, mas que o Sr. Leishwick ficou bravo e a xingava de coisas como vadia e prostituta quando acabou. Ela disse que já tinha ido ao apartamento em Waukesha algumas vezes para ficar com ele, mas que nunca interagiu com nenhum dos vizinhos dele. Mas ela afirmou que se lembrava do Sr. Leishwick uma vez apontando para a porta de um vizinho e dizendo algo como: "Este é o Carlos. A gente vai ter que sair com ele algum dia." Mas fora isso, ela não tem nenhuma lembrança ou qualquer interação com Carlos. O Sr. Leishwick fala sobre como ele nunca escreveu nesse caderno e que, de alguma forma, a polícia usou um software de IA para imitar a escrita dele. Eu não sei. Moça, a obsessão dele por essas mulheres o entrega. Porque, por um lado, ele diz: "Não é meu caderno. Não escrevi isso. Não sei o que é isso. A polícia plantou." Mas aí ele passa páginas falando sobre essas mulheres mencionadas nesse caderno. É o caderno dele, a letra dele, no apartamento dele. E, aliás, nós enviamos essa amostra de caligrafia e amostras conhecidas de caligrafia por FBI. E essa analista determinou que o Sr. Leishwick é o autor. Então, quando nós ouvimos ou lemos as declarações dele no relatório pré-sentença e comparamos com as provas aqui, ele simplesmente não consegue se controlar. Ele não consegue acompanhar todas essas histórias que está inventando. O Sr. Leishwick fala sobre como ele não conhecia o Carlos. Bem, primeiro, vocês são vizinhos. Segundo, há relatos que a SRA, Rosie mencionou. E há relatos sobre o Sr. Leishwick reclamando porque o Carlos tocava música muito alta. Quando conversei com a filha do Carlos antes do julgamento, ela contou sobre uma vez em que o Carlos disse que estava na lavanderia e tinha tirado as roupas do Sr. Leishwick da secadora para poder continuar lavando as dele. Isso levou a uma discussão em que o Sr. Leishwick dirigiu um insulto racial ao Carlos. Isso é um absurdo. Eu me recuso a ouvir isso. Eu não tive nada a ver com isso. Pare Isso é agora tudo mesmo. mentira. Sr. Leishwick, esta é sua segunda advertência do tribunal para parar com seus acessos. Se continuar assim, vou mandá-lo retirar da sua própria audiência de sentença. Você não terá oportunidade de participar. Continue, advogado Thompson. Dizer que ele é a vítima aqui é revoltante, acho que é ofensivo para a família do Carlos. E para deixar bem claro, ninguém acredita nisso ou em qualquer outra mentira dele. O Rei-Yu disse durante o julgamento e novamente no relatório pré-sentencial que isso é uma afronta. Mas, do ponto de vista do Estado, a afronta aqui é que a filha de Carlos nunca mais vai poder abraçar o pai dela. Ela nunca vai poder ver as conquistas da vida dela. Se ela escolher se casar, ter filhos, voltar a estudar ou avançar na carreira, ele não vai estar presente em nenhum desses momentos. Ele estava incentivando ela a voltar a estudar. Ele ia conhecer o parceiro dela em breve. Ela falou na nossa reunião sobre o relacionamento que ela e o pai estavam reconstruindo e como, olhando para aquele 1 ano e meio, esse era o pai que ela queria ter tido enquanto crescia. E ele era o melhor amigo dela. O réu tirou tudo isso dela e roubou esse futuro. E ela está sendo forçada a lamentar uma vida que ela achou que teria. Todas aquelas esperanças e sonhos. E eu não sei se o tempo cura todas as feridas, mas a dor nunca vai embora. Ela está sempre lá, mas a vida cresce ao redor dela. Então não é tão dominante o tempo todo. Ele ainda não admite que matou Carlos. E eu não sei por que ele o escolheu como alvo. O réu menciona repetidamente o que vai fazer quando voltar para casa. A posição da acusação é que ele nunca deveria voltar para casa. Ele nunca deveria voltar a conviver em sociedade. E homicídio doloso em primeiro grau é um dos crimes mais graves que temos na sociedade. Ele reclama e se queixa de como está cansado, doente, com fome e de todas as outras reclamações que ouvimos dele durante todo esse caso.
em um certo momento, seja no julgamento, no PSI, ou até mesmo nas audiências prévias, e ele usa a palavra desumano. Ele fala sobre as condições da prisão serem desumanas. Mas eu quero falar sobre o termo desumano porque o que ele fez com Carlos... Isso é desumano. Ele armou uma emboscada para ele no topo daquela colina. Ele sabia que Carlos iria subir lá para fumar e atirou nele 2 vezes. 2 tiros intencionais. Agora ouvimos do legista que o tecido mole havia desaparecido. Então há muitas perguntas sem resposta em relação à distância, quanto tempo entre os tiros, qual tiro foi o primeiro. Mas a minha teoria é que ele atirou primeiro no abdômen dele. E então ele atirou na cabeça de Carlos. E ele o deixou lá. Ele o cobriu, mas simplesmente o deixou lá como se fosse lixo. Vimos pelas evidências do telefone, pelas evidências da conta do Gmail, que ele considerava Carlos apenas carne podre ou uma carcaça de animal. Esse é o caráter da pessoa que está diante do tribunal hoje. Carlos e as pessoas na lista de alvos dele. Ele os desumaniza e todos se tornam alvos. O que ele fez com Carlos foi frio e calculado. E por anos, especialmente quando olhamos para todas essas listas de operações, ele caça, ele persegue, e então ele matou Carlos. Quando penso na recusa do Sr. Leishwitz em participar do julgamento e no comportamento dele quando saiu e ele mantinha a cabeça baixa, ficava de olhos fechados. O tribunal percebeu, em certo momento, que ele tinha colocado o papel amassado no ouvido. Mas o que tirou ele dessa situação? Estou tentando lembrar a palavra, mas o que tirou ele daquele acesso de raiva, eu acho, foi o depoimento do legista. Que quando comecei a mostrar as fotos da autópsia, ele olha para cima, quase como se estivesse admirando o próprio trabalho. Foi assustador e extremamente perturbador de ver. Mas foi isso que o acordou? Foi isso que fez com que ele voltasse a prestar atenção? O Sr. Leishwick nunca deveria ser liberado de volta ao convívio da comunidade. Ele ainda nega ter feito isso. E apesar da montanha de evidências, da condenação pelo júri, ele ainda não assume a responsabilidade. Não há remorso por parte do Sr. Leishwick, e esse é um tipo de pessoa perigosa para se ter na comunidade. Esse é um risco que este tribunal e a comunidade não podem e não devem correr. Portanto, o Estado está pedindo ao tribunal que sentencie o Sr. Leishwick à prisão perpétua sem possibilidade de qualquer tipo de liberdade. Neste momento, eu passo a palavra à família, seja a vítima B ou a vítima C. Tudo bem, vamos ouvir a família da vítima falecida. Lembo, a imprensa que cobre o caso que a ordem judicial sobre a mídia, emitida durante o julgamento, ainda se aplica à segunda parte da audiência de sentença. Então, peço que os nomes das vítimas não sejam usados e que elas não sejam filmadas, mas o áudio pode ser gravado, sem problemas. Vamos providenciar um microfone para eles. Está ativado. Primeiro, juíza, temos a vítima C. Ok, obrigado. Pode prosseguir, senhora. Para a pessoa que tirou o meu irmão de mim. Senhora, a senhora poderia, sim, tentar Para a manter o pessoa que microfone. tirou meu irmão de mim. Tirou a vida do meu irmão. É a minha irmã mais velha falando com você, Kevin. Ela diz, levando meu primeiro irmão, meu segundo irmão, porque ela é a mais velha. Ela era o segundo filho, meu irmão. Tem sido... Você pode segurar o microfone para mim? Tem sido uma das experiências mais dolorosas da nossa família. Que eu já suportei.
Você tomou uma decisão que você não tinha o direito de tomar. Você decidiu. Senhora, vou te interromper só um momento, vou deixar você continuar com sua declaração, claro, mas quero que direcione seus comentários para mim. Certo? Você ainda decide. pode. Você pode continuar com tudo o que você escreveu. Só fale comigo, tá bom? Você decidiu que a vida do meu irmão deveria acabar. Você assumiu para si o papel de Deus. Desculpa. Decidindo que meu irmão, meu ser humano, deveria estar morto. Mas deixa eu te avisar, você não é Deus. Você não é Deus. Meu irmão já tinha recebido uma segunda chance na vida. Ele já tinha lutado contra o câncer, suportado tudo o que suportou e saiu disso. Saiu disso. Do outro lado, saiu. E saiu do outro, finalmente saiu do outro lado, nós fomos. Nós estávamos tão felizes, estávamos celebrando a vida dele e na expectativa de muitos anos. Ali, nós assistimos ele começar a vida dele de novo. Nós ficamos gratas por você ter tido uma segunda chance na vida. Que você aproveitou. Você não só assassinou meu irmão, você mudou toda a sua família. Você mudou nossas vidas para sempre. Você tirou um filho de uma mãe, como irmão de irmãs e irmãos, e nos tirou um futuro inteiro. Há encontros de família e dias comuns em que não o teremos mais. Isso vai ser muito doloroso. Alguém que deveria estar aqui conosco não está aqui. Nossa mãe tem doença de Alzheimer e ela está... por mais doloroso que seja. Estamos tentando, somos gratas por ela realmente não entender que alguém não está aqui. Sempre dizemos a ela que o filho dela está vindo. O filho dela está vindo. Ele está por perto. Ela já suportou mais tragédias e a perda de outro filho. É devastador. Somos gratas. Que ela tem essa condição. Ela não sabe o que está acontecendo. Porque é muito difícil explicar para ela que ele não vai vir para aquele aniversário. E isso é algo que você nunca vai nos devolver. Como testemunha de Jeová, eu escolhi não encher meu coração de ódio. Minha fé alcança... Traz a verdade. A verdade. A confiança em Jeová. E eu deixo a justiça nas mãos dele. Isso não significa que o que você fez está perdoado ou esquecido. Significa que eu não preciso ser consumida pela escuridão do que você fez. Você vai ter que conviver com as consequências das suas ações. Você pode tentar justificar ou se distanciar do que aconteceu. Mas o fato permanece. Uma vida humana foi tirada e uma família inteira ficou com esse vazio e terá de carregar essa dor. Minha família vai continuar vivendo. Continuaremos amando o meu irmão e falando sobre ele e lembrando dele. Nós não vamos esquecer, meu irmão. Andréia
José estará completamente nas mãos de Jeová. Até lá, eu não vou. Eu não vou te dar o prazer de destruir a minha paz. A vida do meu irmão teve um significado. A família dele o ama e a memória dele sempre ficará conosco. Agradeço a todos pelo trabalho que fizeram e, por favor, façam justiça. Obrigado, senhora. E você? Senhora, é a vítima B? Acertou, obrigado, pode prosseguir. Eu esqueci minhas anotações em casa, então tô meio que falando de coração. Mas durante todo esse tempo, tem sido o período mais difícil da minha vida. Não, no fim das contas, isso não deveria ter acontecido. E eu acho que a Ré tentou brincar de Deus. E eu não acho que ninguém tem esse direito. Meu pai deveria estar aqui. Meu pai deveria viver mais tempo. Como minha tia disse, ele estava em remissão do câncer. Ele teve outros problemas médicos, mas conseguiu superar todos eles. Essa foi a segunda chance dele. Essa foi a segunda chance dele. Isso. Eu não tenho essa oportunidade. Me desculpe. Eu nunca mais vou poder ver meu pai de novo. Durante todo esse tempo, Kevin fez tudo girar em torno dele mesmo. Ele tornou tudo isso extremamente difícil. Diga a ele. Desculpa, deixa eu respirar. Leve o tempo que precisar. Ele fez tudo isso girar em torno dele. Ele não consegue admitir o que fez, mesmo com todas as provas ali. Ele afirma que outras pessoas fizeram isso com ele. E aposto que isso é algo que ele faz a vida inteira. Culpar as pessoas pelas ações que ele mesmo cometeu. A questão é que, no fim das contas... Talvez Deus te perdoe, mas eu não vou perdoar. Eu nunca vou te perdoar. Meu pai, ele não era perfeito, mas ele estava... Ninguém é perfeito neste mundo. Eu admito isso, mas meu pai estava tentando ser melhor e ele foi melhor comigo. Ele se tornou uma pessoa melhor no último ano da vida dele. E ele queria conhecer meu namorado. Essa foi a última conversa que tivemos. Semanas antes disso, meses antes disso, ele me contou como Kevin o chamou de um termo pejorativo na lavanderia. Eu não sei se isso foi motivado por racismo. Eu não sei se ele simplesmente odiava meu pai. Acho que nunca vou ter essa resposta, porque você não admite. E eu não entendo por que você não admite. Eu não entendo. Eu não me importo. Me desculpe. Eu acho que ele deveria receber a sentença mais longa possível. Eu acho que ele merece a sentença mais longa que puder receber, porque eu vou passar a vida inteira sem o meu pai. Agora, meu pai, ele não pode se redimir pelos erros que queria tanto consertar. Ele estava melhorando aos poucos, a cada dia. Ele se tornou o pai que eu tanto queria. E eu tive que... Isso foi traumático para mim. Eu não consegui sair da cama por semanas. Eu chorei. Sabe por quê? Eu pedi respostas. Eu procurei uma vidente. Isso tem sido tão incrivelmente exaustivo e difícil. E isso feriu minha alma como nunca antes. Então, sim, eu acredito que ele deveria receber a pena mais longa. Obrigada. Obrigado. Promotor Thompson, mais alguma coisa por parte do Estado? Não, obrigado.
Sri Leitwick, esta é a sua oportunidade de me informar o que gostaria que eu soubesse em relação à sentença. Você não é obrigado a fazer uma declaração, mas se quiser, este é o momento. Então, pode prosseguir. Primeiramente, a promotoria... Eles estão se referindo ao relatório PSI, que foi escrito e exagerado, cheio de citações erradas. Eu não trouxe o relatório com minhas anotações porque achei que não precisaria, mas eu ia abordar isso depois no recurso. Mas devo dizer que isso é pura calúnia e difamação. E eu tive que sentar aqui e aguentar isso. Ao tribunal, a promotoria e a polícia aqui enganaram a família do falecido, assim como fizeram comigo. E eles deixaram os culpados soltos por aí. Eu acredito que havia mais de uma pessoa envolvida e uma delas está foragida, tendo sido chamada para testemunhar aqui por meio de uma intimação e agora responde por descumprimento de ordem judicial. Eu não consegui mencionar isso e muitos outros fatos no tribunal. A promotora S.R.A. Thompson continuava mencionando e me acusando de coisas que não foram apresentadas no julgamento e às quais eu não tive chance de me opor durante o julgamento. Ela teve a chance de usar isso para me difamar e caluniar aqui agora. Neste momento, eu gostaria de apresentar minhas considerações finais ao tribunal. Isso é apropriado, meritíssimo. Esta é a sua oportunidade de se manifestar, Sr. Leitwick. Dirigiu-me ao tribunal neste dia sombrio para a justiça, declarando novamente minha inocência neste caso. Em nenhum momento matei alguém. Nem tive qualquer participação na tragédia que acometeu o falecido, Sr. Maldonado. Eu não conhecia esse homem, nem ele me conhecia. Eu não conheço a família dele, nem eles me conhecem. Meu julgamento forçado neste caso foi uma paródia da justiça. Eu reafirmo isso. E vou lutar para limpar meu nome e reverter essa condenação injusta pelo tempo que for necessário. E para garantir que esses responsáveis sejam punidos pelo sofrimento imensurável que causaram a mim e aos parentes e entes queridos do Sr. Maldonado. Nesse momento não tenho mais nada a dizer a este tribunal. Tudo bem, Sr. Leitwick. Sr. Leitwick, quando o tribunal impõe a sentença, deve considerar 3 fatores principais: a gravidade da infração, a necessidade de proteger o público e o seu caráter. A sentença deve ter como objetivo promover suas necessidades de reabilitação, ao mesmo tempo em que proporciona um efeito dissuasor para que você não faça isso novamente, assim como outros em situação semelhante. Pensarem 2 vezes antes de fazer isso e para puni-lo pelo que você fez. Sr. Leitwick, suas alegações, neste caso, são fantasias e delírios de um narcisista. É disso que se trata. Havia uma montanha de evidências esmagadoras que provavam sua culpa. E, em vez disso, você reclamou e fez tudo girar em torno de você. Esta é a infração mais grave que temos em nosso Estado. O Legislativo determinou que a punição adequada é a prisão perpétua e deixa a critério do Tribunal de Julgamento decidir se você terá direito à liberdade condicional ou não. A recusação de ocultação de cadáver traz consigo uma sentença de 12 anos e meio. Também é um crime grave. A necessidade de proteger o público é fundamental nesses casos. Nem preciso dizer que qualquer pessoa que acredita que tem a motivação adequada e o direito de matar outra pessoa a sangue frio, como você fez, e como o Estado disse, provavelmente como uma execução. A comunidade precisa de proteção máxima contra essa pessoa. E a única maneira de proteger a comunidade é através do confinamento. Seu caráter, Sr. Leitwick, é agravante, neste caso. E digo agravante no contexto de saber se seu caráter pesa como atenuante ou como agravante. E agravante. Essas manobras que você fez são os últimos esforços de alguém que reconhece que a hora de prestar contas está chegando. E hoje, Sr. Leitwick, você está sem manobras, você está sem opções, você está sem truques, você está sem números de circo. Hoje, chegou a hora de prestar contas. E a justiça recairá sobre o senhor hoje, Sr. Leitwick. A família do Sr. Maldonado, eu sei que vocês vêm ao tribunal
em busca de justiça. E em um caso de homicídio, essa justiça nunca poderá ser plenamente alcançada. É um conceito um pouco vazio. Eu espero que a condenação do Sr. Leitwick e a sentença do tribunal lhe tragam algum alívio. Mas eu sei que a verdadeira justiça é difícil de alcançar em um caso de homicídio. Sr. Leitwick, quando o tribunal analisa todos os fatores de sentença aqui, o tribunal acredita que este crime se enquadra na categoria mais grave em todos os aspectos. As provas, e eu concordo com a acusação aqui, as provas sugerem que o senhor tinha o senhor Maldonado amarrado a uma cadeira e que você atirou nele no estômago, que você atirou nele no rosto, que você arrastou o corpo dele para a floresta para escondê-lo da família por meses. Então, a família dele não fazia ideia de onde ele estava. Este é o caso mais grave. A necessidade de proteger o público está na categoria de maior gravidade, e o seu caráter está na categoria de maior gravidade. Portanto, equilibrando todos os fatores de sentença aqui, esta é a sentença do tribunal. Quanto à segunda acusação, que você cumpra 12 anos e meio de prisão, serão 7 anos e meio de encarceramento inicial e 5 anos de liberdade supervisionada. O tribunal acredita que a pena máxima por ocultação de cadáver é apropriada aqui, porque no contexto da ocultação de cadáver, esta é uma das formas mais graves de cometer esse crime. E, dado o contexto do homicídio, o tribunal acredita que a pena máxima na segunda acusação é apropriada. Essa sentença será cumprida consecutivamente a qualquer outra sentença. Quanto à primeira acusação, homicídio doloso em primeiro grau, o tribunal está sentenciando você à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sr. Leitwick, você passará o resto da sua vida na prisão. A pena referente à primeira acusação será cumprida consecutivamente a qualquer outra sentença. O réu não é elegível para nenhum programa de liberação. As condições da liberdade supervisionada serão definidas pelo Departamento de Correções na acusação de ocultação de cadáver. Sr. Leitwick, você terá direito ao abatimento da pena pelo tempo já cumprido. Serão 621 dias de crédito. As obrigações financeiras totais com as custas judiciais, neste caso, serão de $1.036. $1.036 isso será pago com os salários recebidos na prisão, conforme estabelecido pelo Estatuto de Wisconsin. E vamos marcar uma data para a audiência de restituição. Sr. Leitwick, avisá-lo novamente que o senhor foi condenado por crime grave. O senhor não pode usar ou possuir uma arma de fogo pelo resto da sua vida. Se fizer isso, poderá ser acusado de um crime que prevê uma longa pena de prisão e uma multa. O senhor também não pode usar ou possuir colete à prova de balas. E não pode votar até que seus direitos civis sejam restaurados. O senhor também tem o direito de recorrer neste caso e o direito a um advogado se for considerado indigente. É necessário protocolar um aviso de apelação neste tribunal em até 20 dias, caso deseje recorrer. Vamos marcar uma data para a restituição. Quinta-feira, 15 de outubro, às 14 horas. Está bom para o Estado. Tudo bem, essa será a data para a restituição. Advogado Thompson, peço que o senhor protocole esses documentos no tribunal dentro da próxima semana. Para isso. Obrigada. Obrigado. Mais alguma coisa por parte do Estado neste momento? Não, obrigada. Sr. Leitwick, mais alguma coisa? Desejo apresentar meu recurso e fazer uma petição direta. Busca a revisão da condenação. Protocole sua petição. A sessão está encerrada.